Então Deus vai falando e mostrando como Ele está nos protegendo, como Ele está nos guardando, como Ele está nos livrando de todo o mal. E eu queria partilhar com você esse testemunho que a cada linha que eu ia lendo, eu ia ficando tocado por como Deus vai cuidando da situação para uma pessoa que confia. E como Deus permite alguma enfermidade e alguma doença para poder aproximar cada um de nós mais pertinho do Sagrado Coração dele. Como Jesus quer, sobretudo, o nosso coração. Ele quer que o nosso coração esteja unido a Ele. Escuta esse testemunho da Aline, um testemunho muito tocante. Prepara o coração, se você quiser, senta, já vai se aconchegando para escutar o que o Senhor fez na vida dessa nossa grande irmã, a Aline. Passo a palavra para ela, vai vivendo cada momento da enfermidade dela e vai vivendo cada experiência junto com a nossa irmã. Paz e bem, olá irmãos. É com muita alegria que eu quero dar o meu testemunho, pois vocês me catequizaram muito. Eu me chamo Aline, tenho 36 anos, sou casada e sou mãe de um filho, moro no interior da Paraíba e sou de uma família de oração. Infelizmente não tão assíduos e praticantes, porém estamos sempre de pé diante dos problemas e de joelhos diante do Senhor. E assim vamos vencendo as provações que vão surgindo na nossa família. Provações espirituais, físicas, mentais e financeiras. Sempre em combate, mas sempre confiando nas providências de Deus. Pois bem, ano passado, percebendo mudanças no meu corpo, resolvi procurar ajuda médica. E enquanto aguardava o resultado dos exames, eu rezava e pedia a Deus um milagre. Eu suspeitava que seria algo sério. Certa noite, rezando e suplicando a Deus o seu agir na minha vida, um pensamento forte, num tom muito claro, me dizia: o teu milagre não é agora. Entendi que eu teria que passar pelo processo sim, e só depois eu encontraria o meu milagre. Automaticamente cessaram minhas lágrimas e fui invadida por uma calma que vem do céu. No dia seguinte, mesmo angustiada, eu sentia uma calma. 2 dias depois, dia 4 de agosto de 2020, aos meus 34 anos, recebi o diagnóstico que estava com câncer de mama. Os sentimentos são indescritíveis. Relacionar o diagnóstico à morte é instantâneo. Porém, a aceitação foi automática. Viver todo o meu tratamento sem murmuração foi a minha primeira graça. Só um instante, irmã, para poder o pessoal ir anotando as graças que ela vai recebendo durante a doença. E a primeira delas foi não murmurar. E essa primeira não é com certeza a menor. Porque quando a gente enfrenta uma situação difícil, a primeira palavra que vem à nossa boca é reclamar. Reclamar com Deus, reclamar daqueles que nos rodeiam, reclamar da situação, reclamar da vida. E ela recebeu a primeira graça que ela sabe que veio de Deus, que é de não murmurar. E ela continua. Por volta da 3ª semana de agosto, conheço o Instituto Hesed, apresentado pela minha irmã, e logo me apaixono. Era a Quaresma de São Miguel. Nesse momento eu estava sendo tentada pelo inimigo, pois por 2 vezes antes de iniciar o tratamento, ouvi uma voz dentro de mim que dizia: tira a tua vida, é muito sofrimento. Na segunda vez ouvi: tira a tua vida e a do teu filho, e poupa o sofrimento dele. E eu rezava a oração de São Bento, repreendia todas as investidas do inimigo em nome de Jesus e chamava por Jesus, Maria e São Miguel. Começo então a fazer tudo o que os irmãos indicavam, até para o que parecia difícil na burocracia para iniciar o tratamento, eu logo cantava e repetia para mim mesma: tu dissestes, se queres agradar-me, confia em mim. Mas se queres agradar-me mais, confia mais. E os caminhos se abriam. As histórias do Padre Pio que o irmão Luiz Maria contava me encantavam. E eu comecei a pedir a intercessão dele para reprimir a voz que queria irromper nos meus pensamentos. E às 19 horas eu já estava de prontidão aguardando a live. Os testemunhos me encorajavam e eu dizia: ano que vem eu vou dar o meu testemunho. No dia 15 de setembro começou o meu tratamento. Foi minha primeira quimioterapia. As reações surgiram no dia seguinte e próximo do meio-dia, sozinho no quarto,
fraca, enjoada, fatigada, ouvi pela terceira vez a voz, e dessa vez dizia: pede para morrer, é muito sofrimento, pede para morrer. Eu reconhecia que o pensamento não era meu. Para um instante, irmã, a gente vai esclarecendo. Muitas vozes, amanhã a gente vai falar sobre isso no poderoso texto do combate. Muitas vezes essas vozes do inimigo são vozes repetidas. Muitas vezes as vozes, eu já sou, você já é do demônio, você já é meu, ou tira a sua vida. Essas vozes são vozes claramente do inimigo de Deus. Ela teve o discernimento claro, a nossa irmã Aline, e ela já esclareceu e falou: isso não vem de Deus. Depois dessa voz, conta ela, eu me coloco em oração, ligo a TV no meu terço do meio-dia, peço a ajuda do Padre Pio. À noite eu tive pesadelos, na noite seguinte também. Procurei o filme do Padre Pio que o irmão Luiz Maria indicou e eu assisti todo. Pesquisei sobre a sua vida e à noite rezei. E pedi que ele vigiasse meus sonhos e me protegesse dessa voz que me perturbava. E nessa noite eu sonhei com o Padre Pio. No sonho ele entrava na sala de catecismo, a qual eu era catequista, e enquanto eu pedia para os pais esperarem lá fora, ele sentava na cadeira e eu, virando-me para ele, dizia: o senhor pode ficar. Ele, olhando para mim, sorria sereno, cruzando as pernas. Seus olhos pareciam me dizer: agora eu vou ficar aqui, montando guarda diante de você. E desde então nunca mais eu ouvi nada. Essa foi a minha segunda graça. Primeira graça, libertada da murmuração. Segunda graça, libertada das vozes do inimigo, que insistentemente falavam para ela tirar a própria vida. Duas graças que a doença permitiu que passasse e ao mesmo tempo que Deus derramou para ela. E ela continua: segui com o tratamento, com as orações, rosário, quaresma, tomando água benta, fazendo novenas, eu me confessava, comungava, lia a Sagrada Escritura, sempre que podia eu ia à missa, adorava o Santíssimo, pedia a unção dos enfermos, fiz abstinência, caridade, renúncia, trouxe sacramentais, objetos bentos para minha casa e minha família, comprei a medalha de São Miguel para minha família, oferecia meu sofrimento, tudo que os irmãos aconselhavam eu ia fazendo. Olha como ela ia se aproximando de Deus. E cada vez mais eu sentia a renovação de Deus em mim. Eu pedia e Deus me concedia a bênção de não perder a fé, a confiança, o ânimo e a alegria, fortalecendo a mim e a todos que me amam. Eu quero muito perseverar nessa mudança e servir ainda mais a Deus a cada dia. Em novembro do ano passado, terminei as quimioterapias vermelhas. Foi o período que eu fiquei mais fragilizada fisicamente. E em novembro, o Instituto estava fazendo a novena de Nossa Senhora das Graças. No dia 22 ou 23, não recordo precisamente, o irmão Luiz Maria e a irmã Maria Raquel contavam a história da conversão do pastor por meio de Nossa Senhora, e que ela mandou o doce de marrom glacé para sua filha. Terminando a história, pediram que simbolicamente os soldados do exército de São Miguel recebessem o marrom glacé e tomassem posse da graça que pediam. E do outro lado da tela recebi, tomei posse e já agradeci a graça alcançada. Muito emocionada. No dia 26 de novembro, dia da renovação da consagração da minha cidade a Nossa Senhora, uma amiga muito devota de Nossa Senhora estava na missa. E ao terminar, o padre pediu que os fiéis pegassem uma rosa do arranjo da imagem e levassem para alguém da família. E ela, ao tirar, disse que sentia um desejo forte em seu coração de levar para mim. Saindo da igreja, foi ao meu encontro entregar a rosa. E claro, foi muito emocionante receber a rosa, pois eu entendi que foi a confirmação que Nossa Senhora me ouviu e estava comigo. Ela me mandou a rosa, confirmando a sua intercessão. Que emoção! E o quanto eu me senti consolada e cuidada por ela. A rosa exalava o seu perfume pela casa inteira, mesmo quando já estava quase toda murchinha. E eu sentia a presença da minha Nossa Senhorinha. Guardei suas pétalas dentro da minha Bíblia e essa foi a minha terceira graça. Libertada da murmuração, primeira graça. Libertada das vozes do inimigo que pediam para ela tirar a vida, segunda graça. Terceira graça, a garantia da intercessão da Santíssima Virgem Maria. Sempre tem Nossa Senhora no meio, não é? Não é, Hélio? Sempre tem Nossa Senhora no meio.
No mês de dezembro, iniciei as quimioterapias brancas. As reações eram praticamente nenhuma. Nas consultas, sempre ouvia do médico boas notícias, a resposta ao tratamento estava sendo ótima, o nódulo diminuía significativamente e eu caminhava firme nas orações. Eu aprendi a rezar, deixei de pedir e comecei a dizer: Senhor, se for da vossa vontade a minha cura, então que eu fique curada. Perdi o medo e deixei Deus agir da forma como Ele quisesse, sem pedir o que eu tanto queria, me preparando para a vontade dEle. A corrente de oração que se formou desde o primeiro momento, com pessoas de fé, intercedendo por mim, revigorava minhas forças, e eu já podia sentir a cura espiritual. Porém, eu não cansava de pedir a Deus a graça de senti-lo, tanto quanto eu sentia a mãezinha de Deus junto comigo. Reconhecendo todas as minhas misérias, pequenez, falhas, sabendo que eu não mereço por ter feito inúmeras vezes o seu coração sangrar, por ser indigna do seu amor, ainda assim eu pedia misericórdia e a graça da intimidade com Deus. Na adoração, eu implorava essa graça. Meu coração chegava a ficar apertadinho de tanto que eu desejava estar perto de Deus. O silêncio da capelinha do sacrário me acalmava e eu saía revigorada. Estava se tornando um hábito ir à igreja e ficar um pouquinho na presença dele. No dia 26 de janeiro de 2021, eu não fui à capelinha do Santíssimo pela manhã. Passei o dia inteiro depois remoendo minha falha. E à noite, quando eu estava levando meu filho ao funcional, passando pela igreja e vendo a porta aberta, pois a missa aconteceria daí 1 hora. Eu resolvi voltar e aguardar na igreja o treino do meu filho terminar. Fui direto para a capelinha do Santíssimo. Entrando, eu pedia de todo o coração, pela graça de senti-lo, sentir a presença dele ali, comigo, e ao colocar minhas mãos na portinha do sacrário, pude sentir e ouvir as batidas do seu coração. Lembra o que o Hélio contou das batidas do coração do bebê e das batidas do coração de Nossa Senhora? Ela sentiu as batidas do coração de Jesus no sacrário a cada vez que nós estamos perto de Jesus Eucarístico. Mesmo que a gente não tenha a graça que a Aline sentiu de ouvir as batidas e sentir, nós devemos ter essa profunda certeza de que Deus nos ama. Eu fiquei anestesiada, completamente parada, é inexplicável a emoção, e eu só sabia dizer: meu Deus, eu não mereço. Um momento muito forte, a experiência mais linda que eu já vivi na minha vida. Há exatamente 2 meses depois de receber a rosa de Nossa Senhora, Maria Medianeira de todas as graças, que nos ensina a chegar ao Pai. Vocês estão vendo, e ela conta: tudo sempre me emociona muito. Saindo da igreja, peguei meu filho e fui para casa, onde desabei a chorar. Uma alegria misturada ao sentimento de não merecer, mas eu só podia agradecer por essa graça tão extraordinária. Essa foi minha 4ª graça, a proximidade e o amor de Jesus Eucarístico. No dia seguinte, eu voltei à capelinha do Santíssimo na igreja matriz de Santo Antônio. Queria agradecer por não desistir de mim, me tirar do lamaçal e ainda me conceder uma graça tão intensa. Ao sair, eu senti o meu peito arder bem em cima do nódulo. Na hora eu perguntei: meu Deus, o que é isso? Depois eu compreendi que Deus estava agindo na minha enfermidade também. No dia 22 de fevereiro, finalizo as quimioterapias com a notícia que o nódulo da mama já não era mais palpável e o da axila tinha desaparecido. Mês de março começa a preparação para a cirurgia. Fiz os exames, graças a Deus tudo bem, e o de sangue com 15 dias já tinham sido normalizados. E eu atribuo isso ao poder da água benta, que eu tomava suplicando a minha cura, se assim fosse da vontade de Deus. A cirurgia marcada para dia 25 de março. Que dia é esse? O anúncio do anjo à Virgem Maria. Antes eu me confessei, comunguei e pedi novamente a unção dos enfermos ao Padre. Recebi muitas mensagens dos amigos com fotos de altares montados em casa com meu nome escrito num papelzinho. Me entregando aos cuidados de Deus e da Santíssima Virgem, foi tudo muito fortalecedor. Na semana seguinte viajei para João Pessoa para a realização da cirurgia, que graças ao Divino Pai Eterno, sob o manto de Maria, foi tudo tranquilo, com a recuperação rápida. Com eles a vitória é certa. O nódulo, que tinha quase 5 centímetros, tinha sido reduzido a 2 pequenos nódulos. Um de quase 1 centímetro e outro pouco mais de 1 centímetro. E na axila nenhum linfonodo estava comprometido. Foi tudo retirado na cirurgia.
o que restou do nódulo maior e também toda a cadeia de linfonodos axilar para a segurança do tratamento. Os médicos disseram que diante desse tipo de tumor o resultado foi ótimo, fantástico. Enquanto eu estava me recuperando e não podia sair, eu senti uma falta tão grande das minhas visitas ao Santíssimo Sacramento e parecia que as minhas forças estavam acabando. Nem as lives de vocês eu podia assistir, porque eu não tinha internet lá. E desse modo eu não soltava o rosário. Hoje eu estou curada. E em nome de Jesus, para sempre, se assim for da vontade dele. No mês de maio comecei uma quimioterapia oral e também uma radioterapia para complementar o tratamento. Dia 25 de maio iniciei as rádios, foram 28 sessões, tudo tranquilo, sem reações fortes. Em 5 de julho terminei a radioterapia e a quimioterapia, provavelmente finalizo no próximo mês de outubro. Em tudo vejo o agir de Deus. Os caminhos se abriram durante essa caminhada que nada passou do tempo. Todo o tratamento, nada me faltou, pois eu tenho certeza que tudo que eu vivi valeu a pena. As graças e a cura espiritual que eu recebi, as experiências que eu vivi, eu não teria alcançado se não tivesse passado por essa provação. Deus comigo todo o tempo me moldando e fazendo com que meu fardo se tornasse leve. Agradeço a Deus, ao Espírito Santo, a minha Nossa Senhora, ao Padre Pio, São Miguel, Santa Teresinha do Menino Jesus, sempre me levantando quando eu fraquejava, e ao meu anjo da guarda, que se mostrou atento aos meus pedidos de ajuda. Foram muitas graças, mas eu precisava ressaltar essas no testemunho. Agradeço toda a minha família, os amigos pelo cuidado espiritual e a minha sogra, que me acompanha desde o início do tratamento. E agradeço especialmente a todos vocês que fazem parte do Instituto Hesed, ao irmão Luiz Maria, Emanuel Maria, João da Cruz e Maria Raquel. Que Deus os recompense com as graças que mais necessitam. Deus os abençoe. Quem como Deus? Ninguém. Meus irmãos, você viu isso que ela falou no final, a Aline? A Aline ia falando como a graça dela aconteceu. Como a graça dela aconteceu por causa dessa união com Deus. Deus se uniu a ela e ela conta que ela deu graças em tudo. A primeira graça que ela recebeu, você se lembra qual foi? Venceu a murmuração. E ela começou a dar graças a Deus e ela percebeu que esse câncer tão agressivo foi um instrumento de Deus para que ela se aproximasse mais dele, para que ela se aproximasse mais profundamente dele.